E aí pessoal, tudo bem? Estou trazendo aí para vocês agora algumas questões do nosso novo projeto concurso Petrobras para o cargo de engenheiro de inspeção júnior, tá? Então nessa nova série de questões resolvidas e comentadas, nós vamos fazer duas frentes de estudo. Uma envolvendo somente questões da SEBRASP e da CESP, né? São questões do perfil certo e errado. E nós também vamos trazer, continuando trazendo ali a bateria de questões da Sesgran-Rio. Todas questões relacionadas ao cargo de engenheiro de inspeção júnior. Tá bom, pessoal? Lembrando que essas questões também valem para o cargo de engenheiro mecânico, tá? Então não deixem de dar uma olhada, não deixem de estudar, porque o concurso da Petrobras tem grande chance de acontecer ainda no começo desse ano, tá bom? Então essas questões, como eu falei, elas têm que ser resolvida muito rápido, porque você vai colocar certo ou errado. Você tem que comprovar que a questão está correta ou incorreta, tá bom? Então vamos lá, vamos começar então com o pé direito. A questão 28, que é uma questão envolvendo ali funções, tá? Então, a SEBRASP e a CESP, ela tem por costume iniciar a bateria de questões com questões envolvendo matemática, tá? Matemática do ensino médio, matemática para o ensino superior, né? Muitas questões aí envolvendo aí funções. Então, olha a questão que caiu aí em 2023, tá? Questão atualizadíssima, né? Uma questão envolvendo duas funções, que são as cargas em toneladas de 2 navios petroleiros que estão sendo descarregados num tempo T horas, em um instante inicial T0. A quantidade de petróleo restante nos 2 navios vai ser igual para um tempo superior a 100 horas. Ele está afirmando isso, né? Então a gente precisa comprovar se está correto ou incorreto. Então vamos lá, como é que nós resolvemos essa questão? Nós resolvemos igualando inicialmente as duas funções, né? Então nós temos ali as duas funções ali que foram dadas no enunciado, igualamos as duas questões, isolamos as variáveis das duas funções e chegamos num tempo T de 200 horas. Então está correto a afirmação da questão 28, tá bom? Beleza? É importante, pessoal, que a gente leia com bastante atenção o enunciado para que a gente entenda, né, como resolver a questão. Então, por que eu igualei essas duas funções? Porque ele fala que vai ser igual para um tempo superior a 100 horas, tá? Questão 29, tá? Uma questão envolvendo trigonometria e que a gente precisou fazer um teste para saber realmente, né, se a questão estava correta. Suponha que AT é uma função trigonométrica em T registre em metros a altura do nível do mar, em uma plataforma de petróleo, medida a partir da hora T do dia. Esse período do dia vai de 0 a 24 horas, né? Nesse caso, o mar atinge uma altura máxima igual a 5 metros, tá? Então, como é que nós vamos fazer isso? Então nós vamos investigar dois períodos do dia, tá? Nós vamos investigar o período de 24 e o período de 12 horas, tá? Então como é que nós resolvemos essa questão aí? Então mais uma vez nós pegamos a função AT, que é 3 menos 2 cosseno πt sobre 12, tá? E nós substituímos ali, tá? O 24, tá? 24 a gente substituiu, ficou 2π, que é o cosseno de 360, que é igual a 1, que é a mesma coisa que o cosseno de 0, né? E aí, isso aqui resultou numa altura de 1 metro. No segundo período de 12 horas investigado, nós temos que lembrar que o cosseno de 180 ele é igual a menos 1. Então, a 12, que é a função, a gente, tá vendo que eu simplifiquei. Então ficou o cosseno de π, que é o cosseno de 180. Então, 3 menos 2. Então,
resultou numa altura de 5 metros. Então, o pico de 5 metros vai ocorrer às 12 horas ou meio-dia. Então, está correta esta afirmação também. Beleza? Tá? Vamos para mais uma questão, a questão 30 aqui, né, que também foi uma questão um pouco complicada de resolver, mas nada assim tão estranho para quem está estudando aí a questão de logaritmos, né? Ele deu uma função ali com uma exponencial, né? Corresponde à quantidade de litros de combustíveis anuais em milhões de litros demandadas em uma pequena cidade, em T anos, após um instante inicial T0. Nesse caso, considerando ln de 8/5 igual a meio, 0,5, para t igual a 10. Então, nós temos que ver duas situações, para t igual a 0 e para t igual a 10. Então, assim, ó, é correto afirmar que a quantidade de litros de combustível demandadas na cidade será igual ao dobro da quantidade no instante inicial? Então, olha o que vai acontecer, né? Olha o que vai acontecer. Ele está perguntando se a quantidade C de litros final vai ser o dobro da quantidade de litros inicial. Então, nós temos que provar isso aí, tá certo ou tá errado. E lembrem-se, pessoal, essas questões da Sebrasp você tem que resolver rápido. Em 3 minutos no máximo, você não pode ficar parado ali, tem que resolver. Então vamos lá, vamos primeiro substituir t igual a 0 anos. Então a gente colocou o 0 no lugar do t aqui, ó, e fomos fazendo. Chegou no momento que nós temos e elevado a 0, tá? E aí a gente tem que aplicar a regra do produto, onde o logaritmo da multiplicação é igual ao logaritmo da soma, lembrando que elevado a 0 é igual a 1, então ficou ln de 5 mais ln de 1. Lembrando que ln de 1 é igual a 0, então a quantidade inicial no tempo 0 é ln de 5, tá bom? Então agora vamos ver para t igual a 10. Então para t igual a 10, onde ln de 8/5 igual a meio. Cara, aí a gente fica pensando, aonde eu vou usar esse ln de 8/5? Aonde? Tá? Então, essa foi o pulo do gato aí dessa questão. E eu acho que atrasou muita gente essa questão aí. A dica que eu dou aqui, pessoal, é ir resolvendo. Tá? Vai resolvendo a questão e depois você vai enxergar ali aonde foi colocado esse ln de 8/5. Então, olha o que aconteceu. Para 10 anos, ficou 5 multiplicado por e, né? E aí esse 0,05 vezes 10 vai dar 0,5, tá? Regra do produto novamente, que é igual ao logaritmo da soma. Lembrando que esse 0,5 ele vai pular na frente aqui do ln de e, tá? Então, olha o que aconteceu. É aqui que você vai usar o ln de 8/5. Porque ficou o meio aqui, o que ele fez? O cara vai substituir ao contrário aqui. Então, esse meio é a mesma coisa que ln de 8/5. Então, ficou assim, ó. A quantidade em 10 anos, ln de 5 mais ln de 8/5 vezes ln de e. Lembrando que ln de e é igual a 1. Então, ficou o seguinte, ficou a regra da soma, ela voltou a ser a regra do produto. Então, ficou ln de 5 vezes 8/5. Se você simplificar o 5 aqui, ficou o custo, a quantidade em 10 anos, igual a ln de 8. Então, a conclusão que nós chegamos é o seguinte, que ln de 8 é diferente de 2 vezes ln de 5. Então, está incorreto, está errado, é diferente. E ele está perguntando se era igual o custo em 10 anos. O custo não, a quantidade, né? Se não me engano, aqui vamos voltar para o enunciado, né? A quantidade de litros em 10 anos era o dobro da quantidade de litros em 0 anos. Então está errado, está incorreto. Beleza? Então tá, pessoal. Era isso aí.